Muito obrigado, senhor presidente, nobres colegas vereadores, que nos acompanham na tribuna, Pizzetti, senhor Pizzetti, pessoal da imprensa, cumprimentando o André Tage, da Folha de Caxias, quem nos acompanha pela TV Câmara, também pelo site da Câmara. Sempre bom reforçar, né, que não só está no ar no canal 16 da NET, como também no site www.camaracaxias.rs.gov.br. Tem lá o link que passa ao vivo. Pequeno delay de alguns segundos, mas passa também a quem quiser nos acompanhar pela TV Câmara via internet. Mas o motivo da minha fala hoje, complementando, agregando os comentários do vereador Cassina, sobre entrevista que eu vi hoje de manhã, o presidente desta casa, o vereador Gustavo Toigo, também acompanhou essa entrevista, conversamos sobre isso, do secretário estadual da Fazenda, Odir Tonolier. E a preocupação que eu, como cidadão, tenho ao ouvir o representante do governador do estado, o secretário estadual da Fazenda, quando trata com descaso um decreto legislativo que foi discutido, debatido ao longo de todo o ano de 2013, liderado pelo deputado estadual Frederico Antunes, meu colega do Partido Progressista, aprovado na CCJL daquela casa, da Assembleia Legislativa, em 3, 4 momentos, aprovado o primeiro regulamento em setembro, depois adequado e aprovado ao final do ano, 37 votos favoráveis dos 55 deputados estaduais, nenhum voto contrário, porque os que são da situação foram instruídos a votar contra esta normativa do ICMS de fronteira e os deputados da base entenderam por se absterem, né? Então, não votaram contra, se abstiveram. Dos 55 deputados, 37 votos favoráveis. Ou seja, a vontade do Parlamento gaúcho, a vontade da população gaúcha está ali representada pela Casa da Representação Democrática Popular, que é a Assembleia Legislativa no governo do Estado, e esta Câmara de Vereadores, quando do governo municipal, tratando da isenção, da diferença da alíquota de ICMS para micro e pequenas empresas, aquelas que são optantes pelo Simples, que quando trazem uma mercadoria ao Estado, não devem mais a obrigação de ter que pagar 5% de diferença de alíquota de ICM. Por que micro e pequenas? Porque as empresas de médio e grande porte, elas pagam essa diferença de alíquota, mas elas se creditam deste 5% de diferença para depois, quando fazer um encontro de contas com o governo do Estado, né, se creditarem daquele valor pago. A micro e pequena empresa, optante pelo Simples Nacional, ela tem uma alíquota fixa. Ela não paga uma alíquota específica de ICM. Ela paga uma única alíquota que compreende os impostos federais, os impostos estaduais, os impostos municipais. Por isso que diz a alíquota única, que é uma forma de simplificar para as micro e pequenas empresas. Então, elas não podem se creditar dessa diferença de alíquota de ICM que é cobrado na fronteira quando da entrada da mercadoria que eles vão trabalhar. Pois bem, feito toda esta discussão ao longo do ano de 2013, ouvida diversas partes, o governador Tarso, nós fizemos uma moção aqui nesta casa, eu e o vereador Cassina, a moção número 56/2013, que foi protocolada lá no final de setembro, e nós aprovamos e encaminhamos ao governo do Estado o pedido que os secretários envolvidos com a questão e o governador Tarso fossem, no mínimo, diálogo, estabelecesse no mínimo um diálogo com a Assembleia Legislativa, com a representação da população através dos seus deputados. E assim nós encaminhamos cópia desta moção, aprovada nessa casa, ao governador do Estado, Tarso Genro, secretário de Desenvolvimento e Promoção do Investimento, Mauro Kniznik, ao secretário de Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa, Maurício Alexandre Ziedrich, ao prefeito da Barbosa Velha, aos senadores Paulo Paim, Pedro Simão Anamélia, aos deputados federais Jerônimo Nogueira e Assis Melo,
aos deputados estaduais Vinícius Ribeiro, Marcos Daneluz, Frederico Antunes e a Maria Helena Sartori e Marisa Formo, e aos líderes da bancada. Solicito, senhor presidente, uma declaração de líder do Partido Progressista. Por favor. Na sequência do PCB. Uma declaração de líder à bancada do PP, segue da tribuna o vereador Guila Sebem. Então, nós protocolamos, eu e o vereador Cassina, esta moção, e aprovamos nessa casa, encaminhamos a essas autoridades, porque são, ou na época eram as autoridades, com a competência de receber o projeto aprovado na Assembleia Legislativa e sancionar, e não vetar e devolver ao Legislativo. Bom, nossa moção não teve efeito. Nossa moção foi, provavelmente, não interpretada de melhor forma. Foi vetado o presente projeto pelo governador Tarso, retornando ao Legislativo Gaúcho. A Assembleia, ontem, homologou, promulgou, através de um decreto legislativo, a não incidência de diferença de alíquota de ICMS de fronteira para micro e pequenas empresas. E o que diz o secretário, que é a pessoa que está falando em nome do governador, é o porta-voz do governador, na entrevista à Rádio Gaúcha hoje de manhã, me deixou perplexo, que o governo do Estado não reconhece este decreto legislativo como legal, considera a matéria de cunho privativo do governador e, por isso, não acatará os resultados do presente decreto legislativo. Olha, nobres colegas, população que nos acompanha, esta é a forma mais bruta de interferir no regime democrático. E aí nós ouvimos alguns movimentos de esquerda vir falar de ditadura, pois esta é uma forma ditatorial de governar. Só que em vez de tirar a liberdade individual das pessoas, como acusam no período do militarismo, tiram a liberdade do poder legislativo, que é a maior representação de uma democracia. Não existe nenhum tipo de democracia sem um poder legislativo independente. E este poder legislativo gaúcho define e por decreto promulga a não incidência de ICMS de fronteira para micro e pequenas empresas. E o governo do Estado no dia seguinte diz o quê? Não vamos dar bola, não vamos atentar para isso, não concordamos, vamos exigir o ICMS, a diferença de alíquota, e aquele empresário, aquele empreendedor que é o pequenininho, não é aquele que fatura 250, 30 milhões por ano, é aquele que com a sua esposa, com seus 2 filhos, cuida de um pequeno armazém, de um pequeno comércio lá no bairro. Pequeno aparte. O que diz o governo do Estado? Serão tratados como inadimplentes, iremos cobrar com todas as multas e juros, inscreveremos em dívida ativa e iremos até o fim na ação coercitiva do Estado sobre esse pequeno empreendedor que não recolher a alíquota. E aí eu já lhe passo a parte, vereador Cassino, eu fico me perguntando hoje pela manhã, olha a insegurança jurídica que cria o governador. Não respeita um decreto legislativo e ainda ameaça, via secretário da Fazenda, a cobrar, a inscrever em dívida ativa aquele pequeno empresário. E aí tu te põe no lugar desse pequeno comerciante e te põe num lugar de que vontade tem ele de continuar gerando desenvolvimento, gerando alguns postos de trabalho, sustentando a sua família, trabalhando de forma digna, se o poder maior, que deve ser de apoio do Executivo, vai penalizá-lo por estar cumprindo um decreto legislativo. Que insegurança jurídica que esse governo está trazendo para esses pequenos empreendedores. E esse é um dos motivos que leva pessoas a se afastarem de acreditar que podem investir no nosso Estado. A insegurança jurídica e a decisão individualista de um governo que se julga soberano, superior à casa da representação democrática, que é o poder legislativo. Então, quando nós voltamos num passado não tão longínquo que falam da ditadura, nos deparamos com um governo ditatorial de esquerda que estabelece a sua forma ditatorial e a sua ditadura dentro da não respeitabilidade do poder legislativo. Vereador Cassina tem a parte. Vereador Guila, apenas para comentar e relembrar com os colegas vereadores
que as pequenas e microempresas no Rio Grande do Sul representam 98% das empresas. É uma desigualdade, como bem explicou Vossa Excelência, vereador Guila, porque aqueles maiores, eles têm recursos, eles têm o débito e o crédito ICMS, eles fazem a compensação. E esse aqui não, é uma taxa fixa. E 5%, quando se fala, é o mínimo, porque conforme o produto, conforme a diferença das alíquotas, dá maior ainda. Por exemplo, tem um artigo que um comerciante me falou outro dia, que ele é importado, ele entra com 4% e tem que recolher 25%. Dá 21% de diferença comprando fora do Estado. Então, é uma aberração que temos que botar um fim nisso aí, né? E outra coisa, no nosso secretário Tonolier, recomendamos a regularização das empresas sob pena de inscrição em dívida ativa. Esses que estão atrasados, que estão patinando, que não estão conseguindo pagar as suas contribuições, ainda está ameaçando com dívida ativa e com todos os ônus decorrentes, multas, juros integrais, etc. Então, está havendo uma aberração jurídica. Espero que o governador repense, que reflita e que veja que está cometendo uma impropriedade, uma improbidade administrativa, uma aberração, enfim. Obrigado. Obrigado, vereador Cassina, pela parte. E quando eu trato aqui desta matéria, não trato só como alguém de um partido que não está na base do governo, não é uma questão de oposição ou situação, é uma questão de preocupação com o desenvolvimento do nosso Estado e, principalmente, do respeito com um decreto legislativo. Vereador Mauro, nós vimos hoje, a secretária da Saúde, um projeto que foi aprovado por esse Poder Legislativo, que foi ao prefeito Sartori à época e foi vetado pelo prefeito, voltou a esse Legislativo, foi derrubado o veto do prefeito, foi homologado, foi promulgado por decreto legislativo, e o que fez o Poder Executivo Municipal? Acatou. Acatou em respeito a esta casa, em respeito ao Poder Legislativo, que ele é independente. O prefeito municipal, mesmo não assinando a lei, mesmo com veto do prefeito anterior, do qual ele era vice-prefeito, o prefeito municipal chamou a secretária da Saúde e disse: existe um decreto legislativo, cumpra-se. Vamos acatar e vamos executar, porque é a vontade do Poder Legislativo. E aí nós vemos a Assembleia debater o tema, aprovar, rejeitado, vetado pelo governador, derruba o veto, promulga por decreto legislativo, e no dia seguinte o governo do Estado diz que não considera, e que quem, olha se pode isso, quem não concordar, que procure a justiça. Mas é errado, é o contrário. Se o governo do Estado não concorda com o decreto, o que ele deve fazer dentro do direito de um regime democrático? Obedecer o decreto legislativo e interpor uma ação judicial por vício de origem, por inconstitucionalidade, por aquilo que ele entender que não está correto. E aí o governo do Estado vai se defender. Não, ele fez o contrário. Não concordo, não existe, vou cobrar. E aquele empreendedor que é pequeno, que não tem recurso, ou se tiver que ter recurso para pagar advogado, fica mais difícil de sobreviver, que se dane e que procure os seus direitos. Mas que é isso? Que tipo de Estado é esse que quer apoiar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul? Então, vamos torcer. Não tem muita volta, depois do que eu vi do secretário da Fazenda de hoje, mas que eles se espelhem no respeito que o Legislativo e o Executivo têm entre si aqui em Caxias e executem o que diz o decreto. O vereador Mauro tem a parte. Muito obrigado. Primeiramente, parabenizar o deputado estadual Frederico Antunes, que é, sem sombra de dúvida, um deputado batalhador, guerreiro. Essa casa, nós fizemos uma moção de apoio à aprovação dessa lei. E dizer, meu colega vereador Guila Sebem, e agora que o governador Tarso tirou o bigode, vai ser mais difícil aí dele cumprir as coisas. Ele rapou o bigode hoje. Já não estava funcionando bem, agora vai piorar ainda. Mas não tem jeito, a lei está feita, a lei, se ele entrar na justiça, ele vai perder. A lei existe, tem a lei. Ele vai ter que obedecer a lei. Ele pode espernear, mas que ele vai ter que obedecer, vai ter que obedecer. É verdade, mas eu quero, obrigado, vereador Mauro, pela parte, eu quero concluir colocando que são
300 mil micro e pequenas empresas, compondo mais de 300 mil famílias que tiram o seu sustento do seu pequeno negócio, em especial o comércio, e que estariam sendo melhor adequadas à realidade competitiva do mercado. E estão sendo diretamente afrontadas, concluo, senhor presidente, diretamente afrontadas, e o Poder Executivo, que deveria estar ao lado, incentivando esses pequenos empreendedores, manda pagar e, se não achar justo, procure a justiça, quando o caminho seria o inverso. Não cobrar e procurar os seus direitos, porque o Estado tem uma grande PGE com procuradores muito bem remunerados e os pequenos comerciantes não têm acesso a pleitear para esse direito. Era isso, senhor presidente. Começamos um ano com uma notícia não muito agradável, mas entendendo que é um ano que teremos muitos debates e também mudanças no cenário político gaúcho. Obrigado, senhor presidente.